Oi, eu sou o Felipe Litaldi. E eu sou o Douglas. O Niigata é um personagem do universo Lego que mistura gato e unicórnio. Ela é a representação da felicidade e da positividade. Ela foi apresentada em 2014 no filme Uma Aventura Lego e fez tanto sucesso que em 2017 ganhou uma série própria, em que mostra suas aventuras como a princesa do Nick Kingdom. No começo de 2019, ela voltou nos cinemas em Uma Aventura Lego 2. Mas não se engana com essa carinha fofa. A Onigata tem um gênio bem difícil de controlar e quando ela não consegue controlar sua raiva, ela se transforma no seu alter ego, Ultra Gata, uma máquina de combate com um forte rugido. Inspirado na personagem, a gente fez um bolo de Kit Kat de morango. Em uma travessa, a gente mistura 4 xícaras de farinha de trigo, 3/4 de colher de sopa de bicarbonato de sódio e meia colher de chá de sal. Deixa de lado enquanto a gente começa a bater os ingredientes. A gente começa batendo 300 gramas de manteiga até que ela fique airada. Depois disso, a gente adiciona 2 xícaras de açúcar e bate mais um pouco. Quando a mistura estiver esbranquiçada e airada, a gente começa a adicionar 6 ovos. A gente adicionou 2 por vez. Depois disso, a gente adiciona 1,5 xícaras de Nesquik. Se você quiser a massa mais rosa, você pode adicionar um pouco de corante alimentício. Depois disso, a gente vai começar adicionando 3 xícaras de leite. A gente vai adicionar elas uma por vez. A gente começa adicionando a primeira xícara de leite, metade da mistura seca, outra xícara de leite e o restante da mistura seca. A última xícara de leite, bate bem os ingredientes e adiciona 1,5 colher de sopa de fermento. E despeja a massa em uma assadeira de 25 por 40 centímetros, untada e com papel manteiga no fundo. Leva ela para forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou até você enfiar um palito de churrasco e ele sair limpo. Tira o bolo do forno e deixa ele esfriar. Para o recheio, a gente vai colocar numa panela 2 latas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 1 xícara de leite e 200 gramas de chocolate branco. Leva para fogo médio e mexe por mais ou menos uns 40 minutos ou até que você tenha uma consistência firme parecida com um brigadeiro. Tira do forno, coloca numa travessa coberta com plástico filme e deixa esfriar. Depois que o recheio estiver frio, a gente adiciona 400 gramas de chantilly batido, misturando delicadamente para não perder todo o ar. A gente adiciona 1/3 dele, mistura bem e depois adiciona o resto. Para a montagem do bolo, a gente cortou a massa em 3 retângulos de 23 por 10 centímetros e dividiu cada um dos retângulos no meio. A gente vai começar a montagem do nosso bolo. Para isso, a gente coloca um pouco do recheio no prato que a gente vai servir e gruda a primeira fatia de bolo. Passa uma camada fina do recheio para grudar os Kit Kats de morango. A gente espalha o Kit Kat por todo o bolo, deixando o espaço que a gente vai precisar para colocar os canudos de suporte. Coloca uma camada um pouco mais grossa de recheio e nivela para ficar bem retinha. Coloca outra camada de bolo e repete o processo do recheio. Coloca a terceira camada de bolo e aí a gente vai colocar 4 canudos desses grossos de milkshake para dar sustentação para o bolo. Leva essa primeira metade do bolo pro congelador para ficar mais fácil de manusear. A gente montou essa segunda parte do bolo em cima de um suporte de bolo com um furo no meio. Com as outras 3 fatias de bolo que a gente tem e o resto do recheio, a gente vai repetir o mesmo processo. Nessa segunda metade a gente não precisa cortar o Kit Kat no meio, porque a gente não vai ter canudos.
Leva ela também pro congelador por pelo menos uns 15 minutos. Enquanto o bolo tá no congelador, a gente vai abrir pasta americana rosa, que a gente vai usar para cobrir. A gente abre a pasta com mais ou menos uns 5 milímetros e até que a gente tenha pasta suficiente para cortar todas as peças que vão cobrir todos os lados do bolo. A gente cortou cada uma das peças um pouco maior. Tira o bolo do congelador e empilha uma parte na outra, colando com um pouco mais de recheio. Espalhe o recheio por todo o bolo até ter uma superfície lisa e uniforme. O ideal é que você monte um bolo com mais ou menos 24 centímetros de largura e 16 centímetros de altura para ficar proporcional a uma peça de Lego. Começa a colar a pasta americana que já está um pouco mais seca. A gente coloca primeiro as laterais e corta o excesso, tentando deixar o corte o mais reto possível. Você pode usar uma régua para ajudar nesse corte. Repete o processo nos outros lados do bolo. Alisa a pasta americana e começa a colar a decoração que a gente fez. O rosto da gata é formado por 3 peças, por isso a gente coloca uma faixa de pasta americana branca embaixo para fazer a primeira peça, e com a mesma medida a gente faz uma marcação na parte de cima para delimitar as outras 2 peças. Cola todos os detalhes do rosto que a gente fez também em pasta americana. E fixa as orelhas na parte de cima utilizando palitos de pirulito. No centro da cabeça ela tem um chifre de unicórnio. Para isso a gente coloca a primeira peça de Lego, você vai utilizar um palito de churrasco como guia e passar ele por todo o bolo. Por último a gente vai colocar o chifre. A gente fez ele um dia antes para que ele endurecesse. O chifre de Lego é um pouco diferente do chifre de unicórnio comum. A gente abriu um retângulo de pasta americana azul com 12 por 30 centímetros e aproximadamente 3 milímetros de espessura. Fez um corte diagonal, porém esse corte não pode ir de ponta a ponta. E enrolou essa pasta americana em um palito de pirulito grande. Lembra de colar com um pouco de água. Tira o palito de churrasco e finaliza com o chifre de unicórnio. E esse foi o nosso bolo inspirado na Unigata. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver todos os bolos que a gente já fez aqui no canal, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita geek por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse bolo, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Você tá se transformando na versão mal da gata? Foi só você desfocar e eu pra pegar um bolo. Não, para, me dá. Também quero. Nossa. O crocantinho do Kit Kat ficou gostoso. Gente, que recheio bom. Dá! Só quando você virar a versão mal. Ah, você já é.
Isso é muito bom. Mick, tá pegando meu pedaço. É, você cortou? É. 2 vezes. Você põe na boca, agora você tirou da boca. Não couve. Você vai fazer? Não dá, essa orelha é de unicórnio, essa orelha não é de gato. Não é porque o gato já é você. É. Não, e o seu? Não tem. Foi completamente torto, sabe, né? Não foi isso. Não, é porque o arco tem que ficar atrás da orelha. Você pôs o meu aqui na frente, mano. Quando vocês, normalmente você termina o raciocínio. Não é só um aleatório. Então vai lá. No vídeo de hoje, nosso especial das princesas. Não. Por que não? Apesar dela ser uma princesa. Por isso que ela veio logo na sequência. É o vídeo da princesa mais gata de todas, hã?